E se eu disser que é errado considerar o café da manhã como a refeição mais importante do dia? E se eu disser que quando você come é mais importante do que o que você come? Talvez muitos dos conceitos nutricionais com os quais crescemos estejam ultrapassados, como fazer lanches durante todo o dia e comer várias refeições. Nos próximos minutos, pretendo compartilhar com vocês o que considero ser a estratégia mais transformadora em termos de saúde e envelhecimento. Nos últimos 20 anos, estudando nutrição funcional, presenciei mudanças significativas na saúde e bem-estar das pessoas. As taxas de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares têm aumentado, e muitas dessas condições poderiam ter sido evitadas. As escolhas que fazemos em relação à nutrição têm um impacto profundo em nossa saúde, mais do que muitos de nós imaginamos. Durante meus estudos há muitos anos, o paradigma nutricional predominante era exercitar mais e comer menos. Achei esse método ineficaz para a maioria, se não todas, as pessoas do sexo feminino. O conceito de calorias ingeridas versus calorias gastas por si só não é suficiente. Grande parte do estudo com o público feminino concentra-se na conexão entre as escolhas de estilo de vida e como isso afeta o envelhecimento saudável e o ganho de peso. Não acredito, nem apoio, a ideia limitante de que as mulheres devem aceitar o ganho de peso como uma parte normal do envelhecimento. A Pesquisa Nacional sobre Exames de Saúde e Nutrição, que analisa dados de crianças e adultos em termos de nutrição e aumento das taxas de obesidade, compara o que acontecia na década de 1970, quando a maioria das pessoas consumia 3 refeições por dia sem lanches. Atualmente, a maioria das pessoas come 3 refeições por dia e faz lanches continuamente. Uma das consequências disso é que, quando os profissionais de saúde aconselham os pacientes a comer o dia todo, isso está errado. Comer o dia inteiro sobrecarrega nosso pâncreas e sistema digestivo, dificultando seu funcionamento adequado. Se esses sistemas não funcionarem corretamente, não podemos absorver os alimentos ou os nutrientes deles. Outra distinção crucial quanto à frequência das refeições é o debate entre queimadores de açúcar e queimadores de gordura. Um queimador de açúcar é alguém que consome muitos carboidratos e usa a glicose como principal fonte de energia. Essas pessoas estão frequentemente com fome, ficam mal-humoradas, têm quedas significativas nos níveis de energia, enfrentam mais dificuldades para perder gordura e controlar o peso, pois os níveis de insulina permanecem altos. A insulina é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura. Portanto, se os níveis de insulina permanecem elevados, enfrentamos mais estresse oxidativo, maior inflamação e maiores dificuldades com o ganho de peso. Em contrapartida, os queimadores de gordura utilizam suas reservas de gordura para obter energia, mantendo níveis de energia estáveis, te dando maior clareza mental, menos fome e facilidade na perda de peso. Além disso, dormimos melhor e envelhecemos mais lentamente. Então, o horário e frequência das refeições são cruciais? Com certeza são cruciais. Vamos falar sobre algumas estatísticas e como elas se aplicam principalmente às mulheres e ao envelhecimento saudável. Sabemos que 2/3 das mulheres entre 40 e 50 anos estão acima do peso, e mais da metade são obesas. Como podemos abordar proativamente essa estatística sem recorrer a soluções rápidas? Sinto uma enorme frustração quando percebo que as mulheres preferem que seja receitado um remédio em vez de trabalharem na mudança de dieta, aumento de exercícios e outras modificações no estilo de vida. Mulheres na faixa dos 50 e 60 anos ganham, em média, 680 gramas por ano. Parte desse ganho é atribuível a fatores como flutuações hormonais, menor massa muscular magra em comparação aos homens, distúrbios do sono e transtornos de humor. No entanto, existem estratégias que podemos usar para ajudar a diminuir esses efeitos. Então, quero que economizem o dinheiro que gastam em poções, pós e suplementos que não oferecem soluções de longo prazo. Tenho uma ideia melhor para vocês e vou falar sobre ela. Utilizo várias estratégias, mas nenhuma é mais poderosa do que o jejum intermitente. O jejum intermitente pode aumentar a perda de gordura e trazer muitos outros benefícios, que abordarei a seguir.
Além disso, o jejum intermitente pode melhorar as relações interpessoais e a autoestima. Para muitas mulheres, é a chave mágica para recuperar sua identidade anterior. É realmente poderoso. E o melhor de tudo sobre o jejum intermitente é que ele é gratuito, flexível e simples. Você não precisa de mais nada. Vamos falar sobre o jejum intermitente. Ele consiste em ficar sem comer por um período de tempo determinado. Acredito que muitos de vocês têm o hábito de tomar café da manhã. Quando comemos, o pâncreas secreta insulina para transportar o açúcar para dentro das células. Armazenamos a maior parte desse açúcar no fígado, nos ossos e nos músculos. Quando a capacidade de armazenamento é excedida, o excesso é armazenado como gordura. Durante o jejum, os níveis de insulina diminuem e nosso corpo passa a utilizar as reservas de gordura para obter energia. Como eu disse antes, é grátis, flexível, é bem simples. Se você pular o café da manhã, pode reduzir sua ingestão calórica em 20% a 40%. Para as mulheres, geralmente é recomendado o método 16/8, ou seja, jejuar por 16 horas e ter uma janela de alimentação de 8 horas. Sei que pode parecer um pouco desafiador no início, mas vou oferecer algumas estratégias para facilitar. A redução calórica de 20% a 40% pode levar à perda de gordura. Quais são os outros benefícios além da perda de gordura? Perda de gordura visceral ao redor do abdômen e dos órgãos vitais. Sabemos que melhora a clareza mental, porque os níveis de insulina ficam baixos. Além disso, aumenta a produção do hormônio de crescimento humano, o que ajuda a manter a massa muscular magra. O jejum intermitente também induz a autofagia, que é um processo de limpeza das células. Sabemos que ela reduz os níveis de insulina e a pressão arterial, além de melhorar a taxa de colesterol. Também sabemos que pode diminuir o risco de desenvolver câncer e a doença de Alzheimer, que costumo chamar de diabetes tipo 3. Mesmo que seja por esse motivo, queremos proteger nosso cérebro. Por mais incrível que seja, essa estratégia não é adequada para todos. Vou mencionar brevemente quem deve evitar essa prática. Primeiro, se você tem diabetes instável ou de difícil controle. Se você é criança, adolescente ou tem mais de 70 anos, pode não ser a melhor opção. Se estiver grávida. Se tem problemas cardíacos crônicos ou doenças renais. Se você tem um histórico de distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia ou compulsão alimentar, talvez não seja a melhor escolha, pois pode desencadear essas tendências. E por fim, se você tem baixo índice de massa corporal, está frágil ou esteve recentemente hospitalizado. Agora, todo mundo sempre pergunta: quando estamos jejuando, podemos consumir água filtrada, café ou chá simples? Sim, pode. Isso não interrompe o jejum. Mas quando chega a hora de comer, o que devemos ingerir? É importante destacar que certos alimentos são mais benéficos para consumir ao quebrar o jejum. Quero que você se concentre em alimentos integrais e reais. É disso que seu corpo precisa, deseja e merece. Procure consumir a melhor qualidade de proteína possível. Idealmente carne orgânica ou de animais criados a pasto e peixe capturado na natureza. Gorduras saudáveis são essenciais, pois ajudam na produção de hormônios saudáveis e são importantes para a saciedade, garantindo que apreciemos o sabor dos alimentos e nos sintamos satisfeitos. Não sou contra as gorduras, elas são muito importantes. Há 20 anos atrás, talvez eu diria para não comer gordura. Mas agora, sabemos mais. Quero que você foque em alimentos como abacates, óleo de coco, manteiga de ervas e nozes, que são gorduras realmente ótimas e saudáveis. Senhoras, é absolutamente essencial, especialmente se vocês estiverem na perimenopausa, ou seja, 5 a 7 anos antes da menopausa, prestar atenção à qualidade e à quantidade dos alimentos. Portanto, é recomendado que consumam grãos com baixo índice glicêmico, vegetais de folhas verdes, abóbora, quinoa e batata doce, em vez de pão e macarrão. Uma advertência: limite o consumo de açúcar e álcool. Isso significa que é melhor evitar esses itens, pois podem anular todos os benefícios que você está conquistando. Agora,
Quero ter certeza de que mencionei brevemente algumas das implicações práticas sobre como começar com o jejum intermitente. O ideal é começar com um jejum de 12 a 13 horas. Você pode aumentar lentamente 1 hora a cada dia até atingir 16 horas. Lembre-se de se manter bem hidratada. Café ou chá simples também são permitidos. Faça o jejum por 30 dias antes de decidir se essa é a estratégia certa para você. Se você tem problemas de saúde crônicos, é crucial discutir isso com um médico. E tenha em mente que pode levar de 6 a 8 semanas para ver todos os benefícios do jejum. O maior desafio para muitas pessoas, especialmente mulheres, é o ganho de peso. Por isso, estou compartilhando essa estratégia incrível para ajudar a resolver esse problema. Considere esta opção simples, flexível e gratuita, que você pode experimentar no seu dia a dia. O jejum intermitente. Se achou esse vídeo útil e quer saber muito mais benefícios desvendados para a sua vida e saúde, é só se inscrever no nosso canal e assistir nossos outros vídeos. Obrigado por assistir e até mais.